equilibrado quanto desequilibrado. Mais para frente a gente vai ver isso. Mas vamos supor que o nosso sistema é equilibrado. O que é que eu quero dizer com isso? Percebam que as tensões são equilibradas. Elas têm o mesmo valor de pico, está vendo? Tudo igualzinho. Elas têm a mesma frequência e estão defasadas entre si de 120 graus. Isso é o que a gente chama de um sistema equilibrado. As tensões de geração sempre serão equilibradas. Não tem sentido um gerador elétrico produzir essa tensão com um valor de pico maior do que 10 ou com uma frequência diferente. Isso não existe. Então as gerações produzidas pelas unidades geradoras no mundo inteiro são desse jeito. Mesmo valor de pico, mesma frequência, defasagens entre si de 120 graus. O desbalanceamento das cargas das fases, ele altera essa defasagem minimamente? Na tensão não, na corrente sim. Na corrente eu posso desequilibrá-la, mas na tensão ela não tem essa capacidade não, porque o gerador é que garante isso. Mas na corrente sim. Mas eu vou imaginar, a gente vai falar sobre isso em breve, mas eu vou imaginar carga equilibrada, tudo igualzinho. De modo que a corrente na fase A será IM cosseno de ômega t menos θ. Observe que em relação à fase A minha corrente está atrasada, tá certo? De um ângulo θ. Estou supondo carga indutiva ou capacitiva aqui, pessoal, quem é que lembra? Oi? A corrente está atrasada em relação à tensão. É carga indutiva ou capacitiva? Indutiva. Tensão, corrente atrasada. Carga indutiva. O ângulo é positivo. Eu quero que isso, particularmente para o pessoal de eletrotécnica, eu quero que isso fique circulando pelo sangue. Tá certo? Quem é que é de eletrotécnica aqui? Vocês em breve vão pagar uma cadeira chamada Análise de Sistemas de Potência, professor metódico. E aí vai se falar muito sobre essa questão de impedância, de carga, não sei o que, carga indutiva, capacitiva, bota capacitor, faz isso, sei o que, não sei o que, não sei o que. Então é muito importante você ter isso no sangue, tá? Corrente atrasada é carga indutiva, o ângulo é positivo, isso é importante vocês já. Mas vamos lá. Na fase B, eu vou ter aqui IM cosseno de ômega t menos 120 graus menos θ. E a corrente na fase C, o mesmo IM cosseno de ômega t mais 120 graus menos θ. Observem que as correntes, nesse caso, também estão equilibradas. Elas possuem o mesmo valor de pico, elas possuem a mesma frequência e também estão defasadas entre si de 120 graus. Observem que cada corrente dessa, em relação à tensão, estão defasadas das tensões do ângulo θ. É como se eu tivesse cada corrente dessa defasada da sua respectiva tensão do mesmo ângulo θ. Isso é o que a gente chama sistema equilibrado. No caso desequilibrado, eu poderia ter diferenças nos valores de pico e poderia ter diferença nas defasagens. Essa é θ1, essa é θ2, essa é θ3. As frequências dessas são iguais. Essa não tem como alterar não. Mas os módulos das correntes e as defasagens, esse depende da corrente, como a gente vai ver em breve. Vem comigo. E aí eu vou calcular minha potência trifásica, instantânea. Não é a potência média não, tá? A potência trifásica instantânea vai ser VA vezes IA mais VB vezes IB mais VC vezes IC. Tá legal? Por incrível que possa parecer, eu posso demonstrar isso mais para frente, essa potência trifásica instantânea vai valer 3 vezes Vn e M sobre 2
cosseno de θ, ou 3 vezes V eficaz e eficaz cosseno de θ. O que é isso aqui? Na minha terra, isso aqui não varia com o tempo. Observe que não aparece T em lugar nenhum aqui. Ou seja, a potência trifásica instantânea é constante. Ela não é pulsante como a monofásica. Se eu for analisar a potência de cada fase, é pulsante. Mas quando eu somo as 3 para calcular a potência total que está sendo produzida pelo sistema trifásico, essa é constante. E isso fez com que o trifásico passasse a ser a menina dos olhos dos sistemas elétricos de potência. Então, no início do século XX, quando essa coisa começou a proliferar no mundo, aliás, eu estava folheando um livro essa semana, fantástico livro, mostrando toda a história da evolução. Eu, na minha dissertação de mestrado, eu até coloquei um capítulo contando um pouquinho dessa história. Só que esse livro que eu peguei é um livro todo com detalhes, né, de todos os eventos que marcaram a formação do setor elétrico no Brasil. Começando, sabe com quem? Quem foi o pioneiro do setor elétrico do Brasil? Quem é que me diz aí? É uma figura histórica. Vocês lembram? Independência ou morte? Dom Pedro I, que teve um filho chamado Dom Pedro II, que era um cara louco por essas coisas de ciência, e foi até os Estados Unidos conversar com Thomas Edison, quando ele inventou a sua lâmpada de Edison, né? E o Brasil é um dos primeiros países do mundo a trazer a invenção de Edison para iluminar ruas, vias públicas. Então, o setor elétrico no Brasil é considerado, quem trouxe foi Dom Pedro II. Veja que negócio interessante. E aí o livro começa, 1878, 79, isso aí. Aí começa, 1900, foi 1901. Aí vai ano a ano, toda vez que tem um evento importante. Então o livro ele começa nessa época e vai até 2007, falando da questão das privatizações das empresas aqui no Brasil. Então, é um livro histórico. É aquela coisa, aqueles livros que ficam em cima de birô, de mesa de sala de espera, que ninguém olha, né? A gente está na sala do meu diretor, lá na Chess, né? Do diretor de gestão corporativa. A gente foi chamado lá para fazer uma apresentação lá para eles, para o staff lá da diretoria. E aí você chega, a gente estava reunido, o jurídico falando, não sei o quê, aí, peraí, daqui a pouco vocês vêm. Aí você senta assim no sofazinho lá, aí vem um rapaz, traz uma aguinha, né? Mordomia da coisa, né? Nessas horas você passa bem. Aí olha aquele livro assim, né? Aí diz, não é aquele livro que ninguém abre mesmo. Pô, que livro arretado, eu estava quase pedindo ao diretor botar embaixo do braço e trazer para mim. Mas olha, muito interessante. É aquela coisa histórica, assim, mostrando todo o passo a passo do setor elétrico brasileiro. Então, quem depois for fazer sua monografia e precise de um histórico, me pede que eu vou na sala do diretor e roubo o livro dele lá. Mas é muito interessante. Então, no mundo todo. Qual o nome do livro? O nome do livro. Eita, bicho, agora tu me pegasse. É evolução, alguma coisa assim, evolução. Mas não é desses livros que você compra em livraria, não. É esses livros que as empresas produzem promocionais para distribuir, não sei o quê. Ultimamente eu tenho feito palestras lá na Chess, assim, sobre isso, porque hoje eu trabalho com segurança do trabalho. Então a pessoa fez uma palestra sobre segurança com eletricidade. Eu me chamo muito para dar essa palestra, né? Então eu já fui 3 vezes na base aérea do Recife, para ministrar palestra lá para os militares, né? Toda vez que eu chego lá, o pessoal lá é fantástico, o pessoal da área. Você vê que são militares, o pessoal que não tem a obrigação de cumprir as normas regulamentadoras, né? Mas é um cara, eles têm uma visão muito antenada com a questão de segurança. Então, para eles, segurança é uma regra mesmo, é sagrado mesmo para eles. E aí eu me sinto muito bem quando eu vou lá, muito bem acolhido, e sempre dão presente, né, um brindezinho, um negócio tal.
E na Chessa mesmo começaram a fazer isso ultimamente. Vem escola, vem não sei o quê, aí por isso pedem palestra, eu fico vendo, eu vou lá no auditório dar palestra lá para as pessoas. E aí toda vez que eu termino a palestra eu ganho um livro ele já tem, aí tem fotos maravilhosas daquele arquipélago de Abrolhos, né? Foto da fauna do Brasil, aqueles livros assim promocionais, aí pô, cada livro é. Aí você deixa assim na mesa de centro da sua casa, né? Assim, é aquele livro que ninguém mais são livros muito legais, muito bons mesmo. E esse do setor elétrico, ele vou lá na sala de diretor e ainda rouba esse livro dele lá. Mas vamos lá. Então, a potência trifásica é constante e o sistema trifásico passou a ser o sistema mais usado no mundo inteiro. Tá legal? Então a gente começa agora, veja, eu estou contando a história de forma muito devagar, para que na aula de hoje fiquem somente esses conceitos introdutórios, para que você comece a entender o que é o trifásico, por que o trifásico, antes de tudo isso, por que a gente trabalha com alternado, né? De modo que você, independente de ser de eletrônica, de eletrotécnica, de telecom, etc., chega lá fora, mas por que é alternado? Tudo é corrente alternada, a senoide que a gente vê nas notas. Por que não é aquela coisa retinha? Mas é 220? Não, mas 220 não é o retinho. 220 é o valor constante que gera a mesma potência média que esse valor alternado. 220 não existe 220 ali não. O que existe é uma senoide linda, bonita, de senoide livre. Se você botar, é aquela de livre mesmo, bonitinha mesmo. A CELP fornece para a gente, na maioria dos casos, obviamente tem às vezes, não culpa da CELP, mas muitas vezes essa poluição, a chamada poluição elétrica, existe também. Existem determinadas cargas, você é vizinho de uma indústria, essa indústria pode estar poluindo eletricamente a rede. O que é poluir eletricamente? A nossa senoide, por exemplo, deixa de ser aquela senoide bonitinha, ela passa a ser uma senoide cheia de ripplezinho, de ondulações ao longo da senoide maior. Ela tem, de modo que se eu quebrar essa senoide em várias senoides, utilizando a série de Fourier, você vai ver que ela tem uma senoide somada com vários harmônicos. Então isso é poluição elétrica que a gente chama. Uma das formas de poluição. Mas não vou entrar isso agora não. Então eu vou iniciar aqui de forma bem tranquila. Eu vou iniciar no nosso item 1, item 2, desculpem. Falar a vocês sobre a ligação Y ou ligação estrela. Então, toda vez que você ouvir falar sistema trifásico, ligação estrela, é a mesma ligação Y. Tá certo? Apesar de eu disse aqui para vocês que essas três tensões são geradas por um único gerador, uma única fonte trifásica, nós podemos representar o nosso sistema trifásico, as três tensões geradas por três sistemas, por três tensões monofásicas, tá certo? Isso para efeito de modelo. Eu disse a vocês que essas três tensões são promovidas por uma única máquina, um único gerador elétrico. Porém, nós podemos representar o sistema trifásico através de três sistemas monofásicos. VA, VB e VC. Lembrando que esse VA, VB e VC são esses que estão aqui, que eu vou repetir aqui embaixo. VA é VN cosseno de ômega t, VB, VN cosseno de ômega t menos 120 graus, e VC, VN
cosseno de ômega t mais 120 graus. Então, sempre vai ser o B menos 120 e o C mais 120. Podia ser o contrário. Eu podia ter colocado aqui, porque nesse caso aqui, a fase A está com fase 0. Tá legal? O B está atrasado em relação ao A. E o C está adiantado em relação ao A. O C está atrasado 120 em relação ao B, mas adiantado 120 em relação ao A. Esse sistema de fases chama-se sistema ABC. A, o B atrasado e o C adiantado. Podia ser o contrário. Eu colocar aqui o B adiantado e o C atrasado. Aí seria sistema de fases ACB. Esse sistema de fases ABC é o mais utilizado em livro. Mas qual é a diferença? Nenhuma. Um eu chamo B, o outro eu chamo C. Então, em termos de física, em termos de leis da eletricidade, zero. A única diferença é trocar o B com o C aqui. Então, por conta disso, nós vamos sempre trabalhar com o sistema ABC e não com o ACB. Tá certo? Alguns livros chamam-se essa ABC de sequência positiva. O negativo, o ACB chama de sequência negativa. Eu não gosto muito dessa expressão para não confundir com as componentes simétricas. Então eu gosto de chamar de sistema ABC, sistema ACB. Se nada for dito na prova de vocês, é o B atrasado e o C adiantado, sempre. Tá certo? Concurso, muitas questões ele diz se você deve usar um sistema de fases ou outro. Aí é importante você saber que o ABC, o B está atrasado e o C está adiantado, e que o ACB, o B está adiantado e o C está atrasado. Se eu não me engano, eu acho que eu já vi uma prova ele chama de CBA, um sistema de sequência. Mas ele explicita, ele diz na prova, ele explicita bem direitinho, porque isso é um ponto que pode anular a prova. Se não ficou claro o que você está perguntando, você pode depois, se você se sentir prejudicado, você pode entrar com recurso e aquela questão pode ser anulada. A questão de concurso é muito chata. Eu já fiz prova para concurso, é muito chato. Você tem que ter o máximo cuidado. Qualquer erro que você comete, a questão anula e você não recebe. Você recebe por questão aprovada, por questão que não foi anulada. Então, concurso, você, pelo menos concurso desse que você é contratado por um órgão desse tipo, qual era o nome que tinha antigamente? Sei lá. Mas mesmo essas entidades privadas que existem, elas têm o seu conjunto de professores, mas às vezes elas contratam professores de universidade, né, para fazer prova, e elas pagam por questão. O valor é por questão. É um pouquinho disso. A gente entra nesse negócio mais por amizade mesmo. Bom, o sistema trifásico é como se fossem 3 sistemas monofásicos, mas eu preciso ligá-los para representar um sistema trifásico, porque senão isso aqui vai ser um monofásico, 2 e 3. Para representar o trifásico eu preciso ligá-los. Uma das ligações é essa que eu chamei aqui de ligação Y, ou ligação estrela. A outra ligação que nós vamos mostrar é a ligação delta, ou triângulo. Mas isso eu vou falar mais para frente, daqui a 3 semanas ainda. Eu só quero mostrar a vocês hoje a ligação estrela, que é mais simples. Normalmente, as tensões geradas são ligadas em Y. É muito raro, eu pelo menos nunca vi nenhuma máquina com as ligações das tensões em delta. Nunca vi. Normalmente, as tensões são ligadas em Y, em estrela. E como é que é essa ligação? A tensão VA, a tensão VB e a tensão VC é obtida a partir dos terminais positivos das fontes. Os terminais negativos, por outro lado,
a gente liga um com o outro. E esse ponto comum que ficou das três, ele é chamado de neutro. Esse neutro, por sua vez, pode ser aterrado ou não. A gente depois conversa por que aterra, por que não aterra. A gente conversa depois em breve, principalmente quando falar sobre a questão do desequilíbrio. Tá legal? Mas o fato é que aí a tensão do meu sistema trifásico está aqui, ó, VA, VB, VC. Aqueles fios que você vê no poste, aqueles três, ó, A, B e C, oriundos dessas três fontes monofásicas, que na verdade é uma fonte trifásica única. A gente usa esse modelo para representar, mas dentro da máquina é assim mesmo. A gente pega o terminal negativo do enrolamento e liga um com o outro mesmo. Fisicamente dentro da máquina tem essa ligação mesmo. Tem esse ponto comum nas três fases. Você identifica muito facilmente se você tem essa ligação ou a ligação delta, vendo se existe esse ponto neutro ou não. Então, esse ponto neutro é o grande identificador do tipo de ligação. Só a ligação estrela, só a ligação Y é que tem esse ponto neutro. Outras formas de se representar essas tensões aí, eu poderia colocar desse jeito aqui também, ó. Essa é muito usada, principalmente quando você vai fazer problema, porque é um desenho. Olha o tamanho desse bicho aqui, né? Esse outro é bem menorzinho, ó. Você faz assim, ó. VA, VB, VC, aqui está VA, aqui está VB, aqui está VC, e aqui está justamente o neutro. Olha lá, o ponto comum das três fases é o ponto neutro. Essa é uma outra forma de representar o sistema trifásico na ligação Y ou ligação estrela. Essa é muito usada, principalmente em problema. Uma outra que às vezes se usa também é essa daqui, ó. VA, VB, VC. VA, VB, VC. E aqui, ó, o ponto comum é o neutro. Tá certo? Então, a minha ligação estrela ou Y pode ser representada dessas três formas aí. De todo jeito, eu vou ter essas tensões VA, VB, VC sendo representadas. Ok? Bom, a minha tensão VA, como eu já escrevi algumas vezes já hoje, posso botá-la como sendo VM cosseno de ômega t. VB, posso dizer que é VM cosseno de ômega t menos 120 graus. E VC, VM cosseno de ômega t mais 120 graus. Isso aqui é sistema ABC. Eu posso associar a essas três tensões senoidais, eu posso associar fasores. Lembra dos fasores? Então eu posso dizer que na minha fase A eu tenho o fasor VA, que é VM com a fase 0. Na minha fase B eu posso escrever VB é VM
com a fase menos 120. E posso colocar aqui na minha fase C, VM com a fase mais 120. E para finalizar, nesse cantinho que aqui faltou, que aqui sobrou, melhor dizendo, eu posso mostrar a vocês o famoso, eu estou dizendo famoso porque essa vai ser uma arma muito forte que nós vamos usar na análise de problemas, na solução de problemas. Então é muito importante que você entenda perfeitamente o que é que nós vamos colocar aqui. Eu vou representar graficamente esses três fasores. Porque um fasor nada mais é do que um vetor, módulo, direção e sentido. Então, na hora que eu coloco esses três fasores, vetores, juntos, eu consigo identificar muita coisa. Então, esse é o chamado diagrama fasorial. A fase A, que está com o ângulo zero, eu vou colocá-la aqui, no ângulo zero do meu ciclo trigonométrico. A minha fase B está atrasada 120 graus em relação à fase A. Esse ângulo aqui é 120 graus. E a nossa fase C está adiantada 120 graus em relação à fase A. O ciclo completo não é 360, então a fase C está atrasada em relação à fase B de 120 graus. E esse é o diagrama fasorial das três tensões VA, VB e VC, que são chamadas de tensão fase neutro, fase neutro, fase neutro. Então essas três tensões, elas recebem o nome de tensões de fase ou tensões fase neutro. Tá legal? Então, Fittipaldi, vai ter outra tensão? Vai. Eu vou depois medir, esse inclusive já vai ser o objeto da nossa próxima aula. Depois da prova, eu vou medir a tensão da fase A para a fase B, da fase B para a fase C, da fase C para a fase A, que são tensões fase-fase ou entre fases. Então eu medi a tensão fase neutro, está aqui. E eu ainda vou mostrar a vocês quem serão as tensões fase-fase. Vocês podem observar nesse diagrama que se eu somar VA com VB com VC, vai dar aquilo que eu já disse a vocês, vai dar zero. Ficou dar zero mesmo. Vamos lembrar da soma de dois fasores, de dois vetores. Vou apagar aqui, tá? Para não ir lá para o outro lado. Quando eu somo dois vetores, eu posso usar aquela técnica, onde termina um, eu desenho o outro, e o vetor soma vai unir o início do primeiro com a extremidade do último. Essa é uma técnica. A outra técnica é usar a chamada regra do paralelogramo. Lembram disso? Eu coloco no início do A, no final do A, perdão, eu coloco uma outra linha paralela
a esse fasor aqui, B. E aqui embaixo eu coloco uma outra linha paralela ao fasor A. O vetor soma ao vetor A e ao vetor B. Eu chamei fasor, mas leia esse vetor, tá? Porque eu estou falando aqui de soma vetorial. O fasor soma vai unir a origem comum com o ponto de encontro das duas prolongações, das duas paralelas. Então esse é o nosso vetor somar. O vetor é uma setinha, né? Desculpa. Fasor segue a mesma regra de vetores. Então quando eu somo VA com VB, a soma de VA com VB é essa. Aqui é VA mais VB. É esse fasorzinho aqui. E quando eu somo esse com esse, são dois fasores iguais, mostra-se que são iguais, você mostra que esse fasor tem o mesmo tamanho desses outros, por causa dos ângulos envolvidos. Aqui é 60 graus, aqui é 60 graus. Então você mostra que isso aqui é um triângulo equilátero, todas as três faces, os três lados são iguais. E aí esse fasor e esse são iguais em módulo. O meu desenho não ficou muito legal não, mas esse daqui e esse são iguais em módulo. Defasados de 180 graus. Então quando eu somar os dois, o resultado vai dar zero. Então se eu fizer VA mais VB mais VC, a soma de três fasores defasados entre si de 120 graus é zero. Como a soma de três tensões defasadas senoidais, gravem isso, vai ser importante depois no final, eu vou falar assim uma coisa. Toda vez que você tiver três tensões defasadas entre si de 120 graus, desde que elas tenham o mesmo módulo e mesma frequência, tá? Porque se tiver módulo diferente, não, né? Mas se tiver o mesmo módulo, a mesma frequência, se as três senoides estiverem defasadas entre si de 120 graus, a soma dessas três senoides é zero também. Ok? Chamada rapidinha. E a gente volta a falar sobre isso daqui a 3 semanas ainda.